Hoje vamos falar sobre Deuteronômio capítulo 18, capítulo 19 e capítulo 20. Hoje temos aqui assuntos variados, a gente vai conversar. Deuteronômio capítulo 18. Do versículo 1 ao versículo 8, vai falar sobre a herança e os direitos dos sacerdotes e dos levitas. A gente já viu anteriormente que os levitas, aqui o texto vai repetir, eles não têm uma herança. O direito de comer deles é das ofertas, né? Eles vão comer dessas ofertas, porque eles não têm uma herança, né? Eles não têm uma terra, eles vão plantar com os outros povos, né? As outras tribos, e porque o próprio Senhor, ele é a herança deles. Vamos ler o versículo 3 e 4, diz assim: Será este, pois, o direito devido dos sacerdotes, da parte do povo, dos que oferecerem sacrifícios, seu gado ou rebanho. Devem dar ao sacerdote a espádua, as queixadas e o estômago. Vocês devem dar-lhes as primícias do cereal, do vinho e do azeite, das primícias da tosquia das ovelhas. Porque o Senhor, Deus de vocês, escolheu os levitas e os filhos deles no meio de todas as tribos de Israel para ministrarem em nome do Senhor todos os dias. Então aqui ele vai dizer exatamente o que é para ser dado a eles. Por quê? A gente já viu, e o texto fala isso, deixa muito claro, porque eles não tendo uma herança, eles não teriam sustento. E eles eram totalmente dedicados à vida sacerdotal. E por isso eles precisariam, né, se alimentar, se vestir. Então por isso eles eram então, de alguma forma, sustentados pelo povo, para que eles pudessem estar sempre disponíveis, né, e só dedicados, só preocupados com questões do templo. Depois a gente vai ver do versículo 9 ao versículo 14, falando contra os adivinhos e feiticeiros. E eu vou ler esse trecho aqui inteiro, porque ele é muito importante. A gente precisa ver com muita calma, porque a gente pode ter esse problema sem que a gente perceba. Diz assim: Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes der, não aprendam outros costumes abomináveis daqueles povos. Então, o problema aqui, para Deus, não está nos deuses. Eu já insisti em falar isso. A questão não está na influência do mal. A questão está no que Israel iria fazer. Ou seja, o que realmente traria maldição sobre Israel seria a sua desobediência. E não, de alguma forma, uma influência do mal externa que iria destruí-los. Na verdade, é a desobediência que nos destrói. Ou porque nós vamos sofrer na nossa carne a nossa desobediência, em quantas situações nem Deus, nem os pais ou nem outra pessoa precisou realmente aplicar um tipo de punição para que a gente sofresse, porque a gente escolheu o caminho da desobediência. E por outro lado, a gente tem também Deus, que pela sua graça e misericórdia faz isso, né? De permitir algumas situações adversas para que a gente desperte. Então, não era para Israel, isso aqui se aplica a gente também, não é para a gente aprender costumes que não são bíblicos. Versículo 10. Que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou sua filha em sacrifício. Só aqui já é algo terrível. Só aqui já é algo terrível. Só a gente conceber pessoas que queimam crianças, né? Outras pessoas para oferecer a algum Deus. Só nisso é algo bastante terrível. Nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia, ou alguém que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações, o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Então a gente vê que o problema daquelas pessoas que estavam na terra é que elas cometiam esse tipo de pecado. E por causa desses pecados, eles estavam sendo expulsos da terra. E no lugar deles estava sendo colocado o povo de Deus, o povo de Israel. Então eu insisto em falar isso. Os problemas de nossas vidas não são necessariamente porque existe alguma força externa querendo me destruir. O que nos prejudica, o que nos traz maldição, é a nossa desobediência a Deus. E essas forças, o inimigo de nossas almas, conhecendo-nos, ele vai nos dar a migalhinha de pão, porque a gente caia. A gente entra numa furada. Mas a tentação, ela vem de dentro de nós.
o meu desejo em fazer o que é errado. Se eu não desejar mais fazer o que é errado, não existe forma nenhuma do nosso tentador ele vier nos tentar, porque ele não nos chama mais atenção. O problema é que nós desejamos o mal. E ele, sabendo disso, ele observando as nossas vidas, vendo aquilo que a gente tem a tendência de cair, ele vai nos dar as ferramentas necessárias para que a gente venha cair, para que a gente venha pecar. O problema é, a gente não pode pegar nas ferramentas dele. A gente tem que ficar debaixo do cuidado de Deus, da obediência ao Senhor, porque é Ele que é o nosso Deus. E nenhum outro há semelhante a Ele nesse universo. Então, mais uma vez, a obediência ela é necessária. Versículo 13. Sejam perfeitos para com o Senhor seu Deus, porque as nações dessa terra que vocês vão possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhos, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa. Então Deus não quer esse tipo de coisa. E preciso abrir um parênteses para dizer isso. Infelizmente, dentro do nosso meio, alguns parece que querem ser como se fossem adivinhos e usam às vezes até o nome de Deus em vão, dizendo que é Deus falando e nem sempre é, enganando o povo. E o pior, tem gente que vai atrás dessas pessoas, tem gente que busca esse tipo de coisa que Deus está condenando aqui, Deus está reprovando totalmente, ao ponto de ele dizer que foi por causa dessas coisas que o povo que morava na terra foi expulso. E vocês vão ficar no lugar deles. Então, pra gente ver o nível de seriedade que é esse assunto. Depois, do versículo 15 até o versículo 22, e eu vou ler alguns versículos, porque aqui a gente vai falar sobre a promessa do grande profeta. E aqui a gente vai... Eu não tenho o hábito, de ficar lendo outros livros da Bíblia. Eu tento apenas ler o texto e tentar entender, e tentar conversar com vocês o que o texto quer dizer. Mas eu preciso fazer esse link com Lucas, porque é importante a gente entender e perceber o quanto esse texto bíblico aqui, de Deuteronômio 18, versículo 15 ao versículo 22, está falando sobre a pessoa de Cristo Jesus. Para isso, a gente vai ler primeiro, aqui em Deuteronômio, versículo 15 ao versículo 19, diz assim: O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, no meio de seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Bom, a primeira informação aqui que a gente já pegou é que Deus ele iria levantar um profeta. Esse profeta seria semelhante a Moisés. Porque é Moisés que está falando esse discurso aqui. Então ele seria semelhante a Moisés. Mesmo nível de autoridade que Moisés tinha. E diz que ele vai vir no meio dos seus irmãos. Ou seja, ele vem do meio de uma das tribos. Jesus vem justamente da tribo de Judá. Versículo 16. Porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe, no dia em que o povo estava reunido. Vocês disseram: não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor, nosso Deus, nem ver este grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante no meio dos seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Ou seja, esse profeta, que seria semelhante a Moisés, que seria dos irmãos ali, Os irmãos que eu falo, das tribos, ele é uma das tribos dos filhos, de Israel. Deus colocaria as palavras na boca dele. E quem não ouvisse, iria dar conta disso. Aí, o link que eu quero fazer, Lucas 9:35. Essa história aqui, ela é quando eles sobem ao monte juntamente com Jesus, os discípulos, e lá ele vai se transformar, Lá vai acontecer várias coisas, Não vou me alongar no que acontece no texto, mas basicamente vai aparecer Moisés, Elias, Pedro vai ter um diálogo ali com eles, e Jesus vai se transfigurar numa outra figura, vai ser transformado, vamos dizer assim, no seu corpo de glória por um tempo. E Deus vai falar o seguinte, de uma nuvem também, assim como uma nuvem aqui, a primeira vez,
O povo não quis ouvir a voz. Agora uma nova nuvem, né, que é Deus, novamente, vai dizer o seguinte em Lucas 9,35. E dela, ou seja, dessa nuvem, veio uma voz que dizia, olha o que ele vai dizer, esse é meu filho, meu eleito. Escutem o que ele diz, que vai totalmente corroborar com o texto que a gente falou aqui. Porque Deus está dizendo, se vocês não ouvirem o que esse meu profeta vai dizer, vocês vão prestar conta disso. E aqui Deus está falando em Lucas que Jesus é esse eleito, que justamente nós devemos ouvir a sua palavra, porque é a palavra de Deus. Interessante, né? Como é que as escrituras já estavam apontando para Cristo. Obviamente que, infelizmente, a gente não vai sempre fazer esse tipo de exercício, de tempo todo a gente ficar apontando todos os elementos que indicam a pessoa de Jesus, até porque a gente está focando no texto que a gente está lendo aqui, não fazendo uma análise temática, ou enfim. Mas aqui a gente já vê quanto que Jesus já está sendo profetizado, falado desde o começo. Né? A semente lá atrás, o descendente, né? Foi falado para Abraão, agora aqui, através de Moisés. Tu tá vendo como é que o Cristo sempre foi profetizado. Óbvio que a gente vai mais para frente, a gente vai ver profetas que vão falar com muito mais profundidade sobre ele. Mas Cristo sempre foi uma realidade, né? Sempre foi profetizado acerca dele. Sempre foi prometido que ele iria vir. E Deus é um Deus que cumpre promessa. Assim como ele falou para Abraão, que a descendência dele seria como a areia do mar. A gente já viu aqui que pela quantidade de gente que tinha, né, de mais de 600 mil homens, mais mulheres e crianças, o texto vai dizer que eles eram numerosos como a areia do mar. Então Deus ele prometeu para Abraão, ele cumpriu. Ele prometeu que mandaria o Messias e o Messias veio nos salvar. Dando seguimento aqui o texto. E assim como viria um verdadeiro profeta, também poderia vir um falso profeta. E uma marca do falso profeta é justamente que aquilo que ele fala não se cumpre. Porque Deus não falou. Né? Deus não vai garantir a palavra de uma pessoa que ele não está enviando. Né? Deuteronômio capítulo 19. Aqui novamente, ele vai falar sobre a cidade de refúgio, só que aqui a gente vai ter algumas informações adicionais. Vamos lá. Isso está do versículo 1 até o versículo 13. A gente vai, o que esse texto vai nos mostrar? Vai nos mostrar que, primeiro, deverão ser separadas 3 cidades de refúgio para homicídio involuntário. E do versículo 4 ao versículo 7, a gente vai ver exemplo, né, de o que seria, né, possivelmente um homicídio involuntário. Diz assim: este é o caso do homicida que nelas, que está falando sobre a cidade, né, se refugiar, para que salve a sua vida. Aquele que, involuntariamente, matar o seu próximo, a quem não o odiava, assim, se alguém entrar com o seu próximo na floresta para cortar lenha, e manejando com impulso machado para cortar uma árvore, e o ferro soltar o cabo e atingir o seu próximo e este morrer, aquele homem poderá se refugiar numa dessas cidades e salvar a sua vida. Isto porque o vingador do sangue não persiga o homicida quando ficar furioso e o alcance por ser longo o caminho e lhe tire a vida, porque não merece morrer, pois não o odiava. Portanto, ordeno a vocês que separem 3 cidades. Então, aquele que dá um exemplo aqui, né, como eu falei, como eu sempre falo, né, um exemplo prático lá do dia a dia deles ali, né, de derrubar uma árvore e tal, pegar lenha. Então, se eventualmente alguém matasse sem intenção, sem ódio, né, ele deixa bem claro o texto, não tendo esse ódio, automaticamente essa pessoa ficaria refugiada, né, na cidade, porque o vingador de sangue, se aquela pessoa querer vingar a morte do seu ente querido, do seu amigo, enfim, ele iria, nessa cidade ele não podia fazer nada. O texto continua dizendo que caso Deus ampliasse o território e lhes desse toda a terra, né, e o texto vai deixar claro, seria mediante, né, a obediência, ou seja, se após eles se instalarem na terra, né, entrei, pá, e agora Deus me abençoasse para eu conquistar toda a terra, ou seja, o meu território aumentasse, eles deveriam separar mais 3 cidades de refúgio, ou seja, um total de 6 cidades de refúgio em toda a Israel, quase que uma cidade para cada 2 tribos, né? Mas por outro lado também, essa lei ainda vai dizer que se alguém que é homicida de maldade, de ódio, né, uma pessoa má, ela se refugiar nessa cidade, porque lembra
A cidade de refúgio é apenas para homicidas involuntários. Ou seja, ele não tem ódio, ele não teve intenção. Aconteceu alguma coisa que ele, sem querer, acabou ceifando a vida de alguém. Então essa pessoa merecia ficar numa cidade de refúgio, né? A gente já viu as leis sobre isso, né? O tempo que ele ficaria e tal. Então ele vai ficar na cidade de refúgio. E só que, se ele realmente fez isso por maldade, se fez isso com ódio, se realmente as motivações são erradas, essa pessoa ela não era digna de estar nessa cidade de refúgio. Então ela deveria ser entregue na mão do Vingador de Sangue. Ou seja, por um lado, o refúgio ele ia guardar para o inocente, mas porque é culpado, deixa ele se ver, né, vamos dizer, com a justiça. Né, nesse caso que é o Vingador de Sangue. Depois, do versículo 14 ao 21, vai falar sobre dois assuntos. Vai falar sobre as divisas das terras e das testemunhas. Lembra que eu falei ontem sobre a presença de dois testemunhas para validar alguma coisa, que ele vai dar a regra para isso. Mas vamos lá, a divisa, vou começar um versículo, eu vou ler. Diz assim: não mudem os marcos de divisa do seu próximo, que os antigos fixaram na herança de vocês, na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá para que dela tome posse, perdão. Para que dela tome posse. Então, basicamente, eles não podiam, se aquela pessoa já tinha a delimitação da terra, não podia mexer. Basicamente é isso, né? Só tem o território dela, o terreno dela. Lembrando que a gente não tinha, aqui não tinha questão de documento como hoje, não tinha essas papeladas, né? Foi prometido, era ali, acabou, então não posso mexer. E a segunda parte, falando sobre as testemunhas, diz que dois ou três testemunhas são suficientes, mas elas não podem agir de falsidade. Elas não podem jurar ou prometer, né, falar, ser testemunha de uma coisa falsa, né, falar mentira. Até porque isso já é mandamento que a gente não pode infringir. Deuteronômio capítulo 20. E aqui basicamente vai ser falado somente sobre guerra. Aí por isso que eu disse, né? Ontem eu falei isso, que justamente Moisés está preparando o povo para entrar na Terra Prometida e que ele está lembrando algumas leis. Ele está lembrando a história do povo e está trazendo leis novas ou adaptações de algumas antigas, né? Alguns acréscimos e modificações, enfim. E aqui é uma, né, de guerra, que até então eles não tinham, né, tantas batalhas assim. A partir de agora eles iriam entrar num momento de guerra um pouco mais intenso, eles iam passar por um processo de conquista. Então exigiria então agora que eles soubessem como lidar com a guerra, como eu disse. Toda a lei que foi dada ao povo no deserto é para organizar a nação. Então todos os atos que a gente está lendo, que a gente está estudando, é justamente Deus ajustando, né, tudo que ele considera errado, né, para que seja ajustado quando eles forem possuir a terra. E aqui ele vai falar algumas coisas sobre a guerra. Mesmo ler o versículo 1. Quando vocês saírem para fazer guerra aos seus inimigos e virem cavalos, carros de guerra e um povo maior em número do que vocês, não tenham medo deles, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Então, a primeira coisa que eles precisavam entender, e foi justamente por esse motivo que eles ficaram tanto tempo no deserto, por desacreditar que Deus iria abençoá-los, iria guardá-los, iria dar essa vitória sobre seus inimigos. Então, a primeira coisa, a instrução de guerra, é dizer isso. É interessante que, se a gente fosse pensar numa guerra nesse contexto aí, mas tirando a questão de Deus estar no meio, uma guerra natural, né, vamos dizer assim, uma guerra sem interferência do Deus de Israel, a gente imaginaria tantas outras instruções que poderiam ser dadas, e deveriam ser dadas mesmo. Só que quando a gente vê Deus instruindo, através da figura de Moisés, sobre como eles deveriam entrar na terra, como eles deveriam guerrear, quais são os critérios. Alguns parecem ser estranhos, mas como eu disse lá ontem, nossa primeira conversa, sobre o 7º ano, o ano do perdão, que é a questão de fé e obediência. Então, entrando numa batalha que Deus está conduzindo, entrando numa situação difícil que Deus está conduzindo, nossa confiança é que Deus está na frente da batalha. Interessante que isso fala muito ao nosso coração, né? Porque nós temos guerra e situações na vida. E quando eu falo guerra, entendam.
Não quero falar que ninguém vai ter guerra com ninguém aqui. Ah, porque estão me perseguindo. Não estou falando sobre isso. Estou falando de situações difíceis que a gente encara. O ministério, a dificuldade do ministério. A dificuldade em algumas situações familiares, da vida. A dificuldade no trabalho. Esses desafios, esses saltos de fé precisam ser dados, calçados com obediência. Não, como eu já falei antes, não dá para ter muita fé e não ter obediência. Não adianta ser muito obediente se não tem fé. Eu preciso ter as duas coisas. E ser instruído por Deus sobre guerra é realmente um ato de fé e um ato de obediência. Então, a primeira coisa é reconhecer que Deus iria dar vitória nessa guerra para eles. Porque se a gente fosse parar para pensar, uma instrução natural, seria a primeira coisa é motivar as pessoas a, você consegue, você pode, você chega lá, você é o cara, tem algo especial em você, teu potencial. Não. A primeira coisa é, Deus vai te abençoar. Se a situação está difícil, se o problema é grande, se a adversidade é maior do que você, e você não vê uma solução, confie em Deus. É isso que esse versículo quer dizer pra gente. Lembra que é o Deus que tirou você da terra do Egito. Lembra que é o Deus que morreu numa cruz para te salvar. Lembra que ele não se poupou nem um pouco, mas ele veio para morrer pela gente. Então por isso a gente não deve temer, não pode temer. A instrução para se entrar numa guerra, primeiro é confiar e acreditar que o mesmo Deus que morreu por nós, nos deu esse grande ato de amor e de justiça, ele é o mesmo que nos abençoará em diversas áreas da vida. Mas a gente não pode esquecer da obediência. Versículo 2 e 3, 2 ao 4. Quando estiverem se preparando para a batalha, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, dizendo: olha o que o sacerdote vai dizer. Escute, povo de Israel. Essa palavra escute é a terceira vez que a gente vai falar sobre ela. Hoje vocês estão se preparando para lutar contra os seus inimigos. Que o coração de vocês não desfaleça. Não tenham medo, não tremam, não fiquem apavorados diante deles. E aqui, eu dei uma pausa, de propósito. Como eu já disse, né, se fosse só uma mensagem motivadora, aqui ele fala, não, mas vocês não vão ter medo, porque vocês vão conseguir, porque vocês são os melhores, porque vocês vão alcançar, porque vocês... Mas olha o que o texto fala, versículo 4. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é quem os acompanha e vai lutar por vocês contra os seus inimigos, para que vocês sejam salvos. Versículo 4. Perceba que ele está animando, mas a animação dele é dizer que Deus está no meio do povo. Entenda isso. Se hoje você esquecer tudo que eu já falei até agora, se você desconsiderar de algum jeito que eu já falei até agora, que isso fique gravado na tábua do seu coração. Precisamos confiar em Deus. Esses 2 dias a gente está falando sobre isso, né? Essa confiança. Ontem a gente começou falando sobre isso, né? Do 7º ano de perdão, que eles iriam perdoar e as dívidas e que Deus iria abençoar eles, de acordo com a obediência deles. E aqui a gente vê que para entrar na batalha precisava ter confiança, precisava acreditar. E nos padrões de Deus isso aqui é praticamente obedecer a Ele, confiar nele. Precisamos confiar em Deus. Precisamos entender que batalhas nós vamos ter nessa vida aqui, mas Cristo venceu o mundo. E a vitória que vence o mundo é a fé. Precisamos acreditar no nosso Deus. E não como uma força que me motiva, um pensamento positivo, não. Acreditar em Deus. Fé é um exercício racional. É eu realmente entender na minha mente que Deus, Ele guarda a minha vida. Eu preciso... Vou até mudar a palavra crer. Eu preciso saber disso. Queria dar uma ideia... A palavra é crer, mas vou trocar só nesse momento. A gente precisa saber que Ele está com a gente. Precisa ter essa convicção. Não só achar, possibilidade. Não, é possível que Deus esteja comigo. Não, Deus está comigo. Tenho certeza que Ele está comigo. Ele está ao meu lado. Ele está dentro de mim. Ele está nessa batalha juntamente comigo. Deus está no meio do povo. O que deu a vitória ao povo de Israel durante todo esse deserto, durante todo o período que eles na saída do Egito, foi Deus estar no meio do povo. Então, Deus está no nosso meio. Não tem o porquê
a gente ficar abalado com nada, a não ser que a gente não acredite que Deus é esse Deus que Ele destrói nossos inimigos. E eu volto naquela velha questão que eu gosto de dizer: não tema o mal, tema Deus. Ele é temível. O povo tinha medo de Deus. A forma que ele se apresentou, o povo temia Deus. O povo tinha pânico. Não queria ouvir ele falando, porque eles ficavam com medo. A gente precisa ter esse sentimento. Não pode ser assim, só eu tomei um susto aqui e vou... Não, é realmente eu temer a Deus o tempo todo. Porque Deus, ele é um Deus temível. É possível temer a Deus. Porque ele tem poder de fazer absolutamente todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as coisas. Como não temer um Deus como esse? Só que o exemplo que eu gosto de dar, para que a gente não fique numa ideia, esse Deus, eu não posso ficar perto dele. O exemplo que eu gosto de dar é um dia frio, que você vê uma lareira. Se você tocar no fogo, ele vai te queimar. Mas você quer ficar perto dele, porque ele gera calor. Deus é a mesma coisa. O tocar em Deus, para nós que somos pecadores, é morte certa. Não podemos nos aproximar tanto dele. Mas nós queremos ficar o mais próximo possível. Porque ele nos fornece esse calor. Que esse calor é o amor de Deus. É a misericórdia dele. Por isso que o povo não foi destruído. Já deveria ser destruído milhares de vezes aqui. Mas não foram. Porque esse calorzinho, esse amor, ele impedia a destruição do povo. Pela ira não. O fogo mataria eles. Mas a misericórdia e o amor permite que a gente continue ao lado desse Deus. Então a gente precisa entender essas coisas. Vou voltar aqui ao texto. O texto vai dizer que existiam algumas restrições para quem fosse para a batalha. Aquele que havia comprado uma casa nova, não tinha morado ainda, não tinha consagrado a casa ainda, ele não deveria ir. Aquele que tinha uma vinha, não tinha coletado nada, ele não deveria ir. Aquele que tinha uma mulher prometida a casamento e que não havia casado com ela, ele não deveria ir. Mas ele vai falar sobre um outro que interessante, que esses três, ele só fala que não é para ir. Mas esse quarto, ele vai explicar o porquê que não pode ir. Fala dos medrosos e do coração tímido. Esse grupo também não era para ir. Mas aqui ele vai explicar o porquê, para não desanimar os outros. Os outros, a gente vai ter a explicação também. Mas eu destaquei esse, porque os outros três, eles são coisas cotidianas. Mas, de fato, esse quarto aqui, ele iria realmente atrapalhar a guerra. Porque justamente foi o medo. Foi o medo de ver os gigantes que impediu o povo de entrar na terra. Porque por conta desse medo, eles começaram a falar, não, mas não dá. E eles desanimaram os outros. Então não poderia agora ter esse tipo de gente na frente da batalha. Gente com assuntos inacabados, né? Como a questão da vinha, a questão da casa, a questão do casamento. Pessoas com a mente em outro lugar. Não estavam focadas na guerra. Não estavam focadas naquele momento ali. Estavam pensando, não, mas tem uma casa lá pra eu ir. Eu não casei com aquela menina ainda. Então essas pessoas não estavam com cabeça pra isso. E tampouco aquele que é medroso, tímido, coração tímido. Ele ia desmotivar. Falando, gente, não sente força, como é que é, né? Eles são gigantes, vai dar ruim. Não dá pra ser. Numa guerra, não dá pra ser medroso, não dá pra você ficar com a sua mente em vários lugares. Precisa realmente focar. Pra focar de conseguir resolver as situações. E como você ia chegar então, quando eles chegassem diante dos povos, para começar a guerra? Bom, a primeira coisa que o texto vai dizer é que eles deveriam propor paz. Não é chegar destruindo. Então assim, meu filho, olha só, a gente serve Deus de Israel, sabe do Egito, papapá, e aí, vamos ficar de boa? Se eles topassem, esse povo seria escravo. E se eles não topassem, então realmente existiria uma guerra. Existiria um conflito. E vai dar mais algumas instruções aqui, vai falar sobre se for um período muito longo, né, para eles não destruírem as árvores, né, porque eles seriam fonte de alimento. Por aí vai, né? Mas basicamente a instrução é essa acerca de guerra. E como eu disse, né, hoje eu só quero deixar essa reflexão que nós precisamos realmente confiar em Deus.
Que a nossa fé não seja uma fé fantasiosa, uma fé como só uma energiazinha, né? Eu vou batalhar hoje porque eu tenho fé. Não, é realmente eu acreditar, ter certeza, ter convicção de que Deus está com a gente. Deus está comigo o tempo todo. Eu tenho que realmente acreditar nisso. Eu tenho que realmente ter certeza disso. Por isso vai mudar radicalmente a minha postura em relação à vida. Amém? Então eu peço que Deus te abençoe. Que Deus ele abra, que o Espírito Santo venha abrir o teu coração. Para que essa palavra que foi dita hoje, ela entre no seu coração e realmente gere essa fé no Senhor. Essa total confiança em Deus. De que Ele é um Deus que está no meio do povo dele. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê paz e tenha misericórdia de ti. Em nome de Jesus. Amém.